Marcos 2, de 18 a 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Irmãos, se vocês pudessem resumir em uma palavra o cristão, que palavra seria essa? Se você pudesse em uma palavra definir cristão é isso, o que você definiria? Na verdade, eu gostaria de dar até algumas sugestões para vocês de como tem sido definido, mas sugestões na verdade, são imprecisas. Por exemplo, algumas igrejas que até se dizem evangélicas definiriam o cristão em uma palavra, e seria essa palavra rico. O cristão, ele tem que ser rico. Se você quer de fato ser cristão, você precisa mostrar isso através de prosperidade financeira. Uma vez eu vi um testemunho de alguém que dizia que o pastor, em determinado momento do culto, saiu para ir no estacionamento ungir carros, os carros dos membros, e voltou dizendo: olha, eu ungi todos, menos Fusca e Brasília, porque crente que se preza não pode ter Fusca e Brasília, que é um absurdo, isso é sinal de pecado na sua vida. Será que você seria como esses que definiriam o cristão como sendo o rico? Ou então, ao contrário, você definiria o cristão como o pobre? E principalmente alguns ramos do catolicismo, que vão abraçar a pobreza como sendo um modo de vida, vão até chegar a sugerir que se você tiver alguma coisa a mais do que simplesmente uma vestimenta e só, isso já seria um entrave para você estar na presença de Deus. Outras religiões vão definir o seu adepto de outras formas. Por exemplo, quando Jesus Cristo definiu o pagão, o ímpio, ele o definiu como o ansioso. Já viram isso? São os ímpios que se preocupam com essas coisas. Não fiquem ansiosos com o que vocês havem de comer ou de vestir, porque esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento é típico daquele que não conhece a Deus. A palavra ansioso é como se definiria o ímpio. Na linguagem de Cristo, palavra de Deus, Sermão do Monte. Mas se vocês olharem para um outro lado, aliás, eu amo a carta de Paulo aos Filipenses por causa disso, que ela vai definir o cristão com uma outra palavra, muito melhor, muito mais bonita, muito mais agradável, muito mais abrangente e muito mais condizente com o todo da palavra. O cristão, ele deveria ser definido como o alegre. O alegre. Esse texto que nós acabamos de ler, Cristo fala que o cristão é aquele que se sente como que na festa de casamento. Por isso que nós lemos tantas passagens durante o culto hoje falando sobre casamento, desde a primeira lá de Apocalipse capítulo 19, passando por Efésios capítulo 5, ou então Mateus capítulo 22, as bodas, a parábola das bodas. O cristão é aquele que precisa se sentir na presença do noivo que está celebrando alguma coisa maravilhosa, que é a união com a igreja. Na verdade, ele é mais do que alegre, porque nessa festa, ele não é somente o convidado, ele é também o quê? Ele é a noiva. Ele é o convidado e ele é a noiva. Gente, tem como se sentir mais alegre do que isso? Nós estamos aqui em volta de vários casamentos que estão para se realizar, nos próximos meses, pelo menos uns 3. E aí você começa a sentir o clima em que as coisas vão acontecendo, e é impressionante, não é? O clima que envolve os preparativos para o casamento, tanta alegria, tanta
tantos detalhes, tantas coisas para se ver, tanta ansiedade, boa ansiedade nesse caso, expectativas. O cristão ele deveria ser definido como alguém alegre, mas nem sempre é assim. Aliás, você poderia se definir com uma palavra só? Qual será que seria essa palavra? Será que seria o alegre? Será que seria, quando a gente tem filhos, crianças, né? A gente está sempre em voltas com o universo infantil. Quando você olha, por exemplo, o desenho da Branca de Neve, você vê que cada um dos anões é definido por uma palavra, não é verdade? Quem é você se você fosse um dos anões? Será que você seria o zangado? Será que você seria o atim? Será que você seria o soneca? Mas eu acredito que você deveria tentar ser o feliz. Tem ou não tem feliz? Uma impressão minha. Acho que tem, não tem? Tem o feliz. Como você se definiria? Quando Jesus propõe esse texto aqui, falando a respeito, deixa eu explicar um pouquinho do contexto aqui que é importante, não é? João Batista estava preso, ou morto. Nós não sabemos exatamente em que parte da vida de João Batista se dá esse relato. Mas o fato é que ele ainda havia deixado alguns discípulos que estavam jejuando, e talvez por isso mesmo, quem sabe até defendem alguns, que os discípulos de João Batista estavam jejuando pela libertação do seu Senhor. E casou também que havia um comportamento entre os fariseus de jejum. Aliás, hoje é domingo, no calendário do fariseu, a partir das 6 horas de hoje, ou seja, a 1h10, ele já estaria em jejum. Porque, na verdade, 6 horas da tarde de hoje, para o fariseu ou para o judeu, já é amanhã, não é? 6 horas da tarde de hoje começa a segunda-feira, ou começou a segunda-feira do judeu. Toda segunda e quinta o judeu jejuava. E, na verdade, ele não fazia nenhum segredo disso. Na verdade, quando ele jejuava, ele ia para o meio da praça, despenteava o cabelo, não escovava os dentes, ficava, talvez até passar uma sombra debaixo do olho para ressaltar a olheira, para que todos olhassem para ele e vissem, nossa, esse cara está jejuando, ele deve ser muito espiritual. 2 vezes por semana, os fariseus jejuavam. E aí, olham para os fariseus jejuando 2 vezes por semana, e olham para os discípulos de Jesus que não faziam essas coisas, e olham para um, olham para o outro, quem é que parece mais espiritual nessa história? A ponto de criar uma certa indignação. Ora, se os outros, que não são nem lá aquelas coisas, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, se eles jejuam 2 vezes por semana, por que é que os seus discípulos não jejuam? Na verdade, lembra quando eu falei sobre uma palavra que lhe definiria? A palavra que estava aqui sendo usada para tentar definir o discípulo de Jesus seria a obrigação e, quem sabe, hipocrisia. O discípulo de Jesus teria que ser conhecido pela visão daqueles que estavam, aquelas pessoas que estavam observando os grupos religiosos, deveriam ser aqueles que encaravam a religião como uma carga, como um peso tal, que viria ali trazer sofrimento e marcas e tristezas. E eu garanto para vocês que isso pode estar acontecendo com você hoje. Basta você falar assim, qual foi o seu espírito ao vir para a igreja hoje? Uau, hoje era um dia de alegria, passei 6 dias na dureza desse mundo, e hoje, o domingo, olha, me preparei, escolhi minha roupa. Eu pessoalmente, sabe, esse negócio, não vou ligar a televisão, eu vou preparar o meu espírito para o dia de hoje, porque é um dia maravilhoso, muito melhor do que os demais. Hoje é o dia que, como igreja, eu vou celebrar o encontro com Cristo. Talvez não. Talvez você tenha pensado em outra coisa bem diferente. Talvez você tenha pensado assim, eu vou, senão meu pai vai brigar comigo, minha mãe vai me cobrar. Eu vou, senão
O pastor depois vai ficar perguntando, por que não foi? Eu vou, senão fica chato, eu sou oficial, eu canto, eu toco, esperam de mim que eu vá. E nesse sentido, você pode estar transformando o seu relacionamento com Deus em outras palavras, que não aquela legal, ideal, que poderia lhe definir como feliz. Peso, tristeza, carga, obrigação. E você olha e as coisas, o seu relacionamento com Deus vai se transformando sempre em alguma coisa muito negativa, muito pesada, muito ruim. No Antigo Testamento nós temos um exemplo muito claro disso. Na verdade, essa é a temática do livro de Malaquias. Se depois você quiser ler em casa, fica tranquilo, fica à vontade para fazê-lo, principalmente os primeiros capítulos, você vai ver. A expectativa dos sacerdotes era de que aquilo fosse realmente ruim, um peso. E por isso eles faziam as coisas da maneira mais relaxadamente possível. Apresentavam-se para Deus de qualquer maneira, ofereciam sacrifícios a Deus que eram os piores. Na verdade era assim, eles acabavam até instituindo um mercado negro de ofertas para Deus. Olha a que ponto a coisa chegou. Em que sentido? Bom, o judeu não teria que apresentar pelo menos uma vez por ano um animal para ser imolado, um cordeiro. Havia quadrilhas que roubavam cordeiros, roubavam animais e vendiam esses animais no mercado negro mais barato. Em vez de você pagar o tanto necessário, você comprava um animal roubado que era mais barato. Ou então, não precisava ser roubado, havia aqueles animais que eram dilacerados por feras durante as madrugadas. Então esse animal que era morto por feras, também depois era vendido. E alguns catavam esse animal já morto para oferecer em sacrifício a Deus. Como se aquilo fosse somente um ritual. E Deus falava, eu não gosto dessas coisas, não pode ser assim. Você tem que encarar o serviço para mim como um imenso privilégio, como um imenso prazer. Que palavra então que lhe define? Você consegue olhar as suas obrigações e interpretá-las como sendo um grande privilégio, fazer aquilo para Deus? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, tudo que você venha fazer, até o comer e o beber, coisas que são tão simples, tão corriqueiras, todas essas coisas você precisa interpretar como meios de se glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer isso para a glória de Deus. E eu garanto, irmãos, que isso é um efeito sobrenatural. Aliás, tem diversas coisas na Bíblia que você experimenta de maneira sobrenatural. Por exemplo, quem gosta de perder dinheiro? Você gosta de perder dinheiro? Aliás, é uma coisa muito ruim, não é? Quando você pega o seu bolso, abre o seu bolso, põe a mão e, puxa vida, tinha uma nota aqui, já era, acabou. Deixei cair, onde será que eu pus? É frustrante. Mas, por outro lado, a palavra diz que no Senhor você encontra o prazer de contribuir e de dar. Como assim? Eu vou ser subtraído e mesmo assim vou sentir prazer? Porque você entende tantos conceitos bíblicos por detrás disso. Você entende que o Senhor é o dono de todas as coisas. Você entende que você é mordomo dele. Você entende que você pode provar o Senhor e Ele vai lhe abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. A mesma coisa, irmãos, em relação ao serviço. Outro dia eu conversava com um irmão diácono que falava assim, pastor, minha família não entende o fato de que eu chego na igreja mais cedo e muitas vezes eu venho varrer a calçada. Eles dizem o quê? Que você é servo, que você é faxineiro, empregado, alguma coisa assim. Mas se você varre uma calçada para a glória de Deus, nisso existe prazer, alegria, satisfação. Em poder carregar, em poder dar uma aula, ou pregar, ou cantar. Mas por outro lado, irmãos, qualquer coisa, a mais legal que pareça, a mais interessante que pareça, ela se torna tremendamente enfadonha, se você olhar tão somente os benefícios pela própria coisa em si.
Ah, eu gosto tanto de cantar. Fala com um cantor profissional que tem a agenda dele com 20 shows em 30 dias e pergunta para ele se ele gosta tanto de cantar. Ah, cantar é maravilhoso, mas todo dia? Todo dia? Ah, eu gosto muito de dirigir, mas vai trabalhar na praça como um taxista, por exemplo. Vai ver que o seu prazer naquilo que poderia ser alguma coisa muito interessante, vai se transformar em alguma coisa, um fardo para você. Quem é que aguenta passar 10 horas do dia dirigindo, sentado num carro? As atividades as mais interessantes possíveis se tornam tremendamente enfadonhas se você obter o resultado tão somente pelo fazer em si. Até as atividades religiosas. Até aquilo que você faz para Deus. Portanto, irmãos, onde está a recompensa por aquilo que você faz? O judeu, quando jejuava, ele queria tão somente a glória dos homens. Ele queria tão somente que as pessoas batessem nas costas dele e dissessem assim: olha, espiritual você, hein? Por isso Jesus os contrariava tanto, dizendo: olha, vai lavar o rosto, vai cuidar da aparência, não fica divulgando por aí. Como assim você jejua e toca trombeta, dá esmola e toca trombeta? O que ele quer dizer com isso, com tocar trombeta? De ficar chamando atenção para si. Você está fazendo isso para quem? Para os outros ou para Deus? Deus nos ensina a buscar recompensas, é verdade. Deus nos ensina a sermos fiéis mordomos com os talentos que Ele nos deu, com o objetivo de um dia ouvirmos da parte dEle: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gosto do teu Senhor. Ele nos diz isso não para que nós não observássemos recompensas, mas para que buscássemos as recompensas do lugar correto. Não na autossatisfação, não na outrosatisfação, mas na satisfação de Deus. Novamente, tudo que venhamos a fazer, que seja para a glória de Deus. Seja um cargo em sociedades internas da igreja, mulheres, seja lavando uma roupa, Nossa, outro dia eu fui passar uma camisa, que coisa horrorosa, meu Deus do céu, como que a mulher consegue passar camisa? Eu gastei meia hora para fazer um negócio extremamente porco. Já pensaram ter que passar não sei quantas camisas por semana, ou peças disso e daquilo, e ficar com dor nas costas? Não é fácil. E eu garanto que é só quando você fizer pela glória de Deus, e que essas coisas vão ser possíveis. Ao contrário, se o enfadonho for colocado de lado, se negarmos a tristeza e tudo aqui, essa falsa religião pode estar atrelada, nós vamos enxergar uma outra realidade no texto bíblico. Cristo nos ensinou da seguinte maneira, que Ele é o noivo presente, e na sua presença não há lugar para tristeza. Vejam, irmãos, não quer dizer que Jesus está condenando a prática do jejum. Não é isso, não. Na verdade, o jejum era, inclusive, instituído no Antigo Testamento. Existia um dia específico, chamado Dia da Expiação, em que o judeu deveria jejuar. Fora isso, havia as próprias festas, a preparação para a Páscoa, que também era uma espécie de jejum, que durante vários dias o judeu comia ervas verdes, ervas amargas, se preparando para a Páscoa. Mas os judeus queriam ir além disso. Os judeus queriam, através da penitência pessoal, do sofrimento, querer agradar a Deus. E Deus não se agrada através do sofrimento. Aliás, deixa eu estabelecer aqui um parênteses. Deus não se agrada pelo meu sofrimento. Deus se agrada pelo sofrimento de Cristo. As coisas que eu faço, minha autonegação, as coisas que eu deixo de lado por amor a Cristo, eu não tenho que fazer isso por sofrimento, eu tenho que fazer isso por amor. Eu tenho que fazer isso com alegria. É
é encarar a coisa de maneira bem diferente. Eu não estou tentando ganhar o favor de Deus sofrendo alguma coisa. Vou ajoelhar no milho, rezar 5 Pai Nosso, 10 Ave Maria, para ver se Deus se volta para mim. Eu não preciso sofrer dessa maneira para Deus se voltar para mim, porque Cristo já sofreu em meu lugar e Ele já tem o seu rosto voltado para mim, através da pessoa de Cristo. E é por isso que eu tenho que ficar tão alegre, e é por isso que eu devo tanta satisfação a Deus. Como eu disse, se tem um lugar da Bíblia que fala sobre alegria, é a carta de Paulo aos Filipenses. E ele estava preso, Paulo estava preso, e ele estava jubilante. Sabe por quê, irmãos? Porque tanta coisa boa estava acontecendo por causa da sua prisão. Então, em vez de ele olhar para as correntes, em vez de ele encarar os agrilhões, ele só ficava pensando em tanta coisa boa que Deus fazia por causa da sua prisão. E ele começa a carta aos Filipenses dando alguns exemplos. Por exemplo, pessoas que pela inveja ou pela amargura pregavam o Evangelho. E aí Paulo falava assim: não ligue para essas pessoas, porque quer por bem, quer por mal, se o Evangelho de Cristo está sendo anunciado, glória a Deus. E sabe o que ele quer dizer com isso? Eram pessoas assim, que chegavam e fofocavam de Paulo, dizendo assim: sabe, lembra daquele cara chamado Paulo? Lembra daquele apóstolo? Então, menino, ele está preso. Preso, o que ele fez? Andou falando por aí sobre um tal de Jesus. Lembra que ele era judeu, aquele negócio assim, né, bem fechadão, tal, até matava cristão. Agora não, precisa ver só, ele está por aí pregando um tal de Jesus, que diz que morreu, que ressuscitou, eu não sei bem, mas era esse tipo de coisa. E até nas fofocas, por causa da prisão de Paulo, Paulo dizia: o Evangelho está sendo pregado. Glória a Deus por isso. E outra coisa, a prisão de Paulo era domiciliar, e que fazia com que 24 horas por dia ele estivesse acorrentado a um soldado. Então era uma algema que ficava nele e uma algema que ficava no soldado, para ele não fugir. E nesse esquema, e era uma prisão domiciliar, Paulo podia receber visitas, e ele recebia visitas. E conforme ele ia recebendo visitas, ele falava do Evangelho para essas visitas. E muitas vezes até ditava cartas para que fossem escritas para determinadas igrejas, e o guarda lá do lado. E aí Paulo então fala aos Filipenses: por causa dessas correntes, dessas algemas, toda a guarda pretoriana ouviu falar do Evangelho de Cristo. É uma visão diferente da vida. Para que eu vou ficar focando nas correntes? Para que eu vou ficar meditando nos agrilhões? Estou preso? Estou, mas e daí? Eu estou feliz. Era assim que Paulo se sentia. Felicidade, porque ele está na presença do noivo, porque ele é o convidado de honra para a festa. Felicidade, porque ele faz parte da igreja, que é a própria noiva, celebrando o casamento. Então, Jesus falou: não podem jejuar enquanto eu estou com eles. E não podem mesmo. Cristo é a alegria da nossa vida e a alegria da nossa festa. Mas vai haver dia para isso, que eu vou ser retirado, e Jesus falava isso a respeito do tempo em que seus apóstolos ficariam sem a sua presença. Mas Cristo está na nossa presença, nós não vivemos o tempo em que Cristo foi retirado, nós vivemos plenamente o tempo do Cristo dado. Por isso nós celebramos a presença do Espírito Santo também, porque ele é chamado o Espírito de Cristo, porque é ele que aquece os nossos corações e nos dá a certeza das realidades espirituais, nos dá a certeza de que não estamos sós, nos dá a certeza de que os perigos virão, mas Ele nos fará andar em vitória, nos dá a certeza de que enfrentaremos obstáculos, mas Ele vai nos dar condições de passarmos por todas essas situações, sem precisarmos comprometer o nosso testemunho. Deus é maior do que tudo, e Ele está conosco, na pessoa do Espírito Santo, o
o chamado também Espírito de Cristo. Quando ele estava para partir, por 2 vezes, ele chamou os seus discípulos de lado e disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês, alguém 100%. O Espírito Santo. Não tem nenhuma diferença, porque ele vai falar para vocês das coisas que ele tem ouvido de mim. Não tem nenhuma diferença entre mim e ele, disse Jesus aos seus apóstolos. Aliás, ao contrário. Tem coisas que vocês ainda precisam ouvir, mas que agora não é a hora. Ele vai lhe dizer coisas a mais até. Vai ser o meu porta-voz para revelar ainda mais coisas do que essas que eu estou revelando para vocês. Por isso, irmãos, Jesus disse, esse é o tempo de celebração. E nós precisamos romper com outros tipos de padrões. E Jesus está falando sobre isso agora, romper com esse negócio de você querer. Aliás, percebam, irmãos, que a religião dos judeus naquela época não é muito diferente daquilo que muitos de nós praticamos hoje em dia. Porque se você não olhar para Cristo, a graça de Cristo, como sendo o meio da salvação e de se ter a vida eterna, você vai confiar em 2 coisas: ou em boas obras, ou em sofrimento. Não é verdade? Como é que Deus vai me ouvir? Se não for por Cristo e pela graça dele, você vai pensar assim, ele vai se agradar de mim se eu fizer coisas boas. Ou então, quem sabe, se eu catar um chicote e começar a dar nas costas, como Lutero fazia na época da Reforma, antes de se encontrar com Cristo real das Escrituras, e entender que pela graça sois salvos mediante a fé, você vai estar ainda fazendo as mesmas coisas. Quem sabe, se eu sofrer e chorar muito, que Deus vai vir em meu favor. Quem sabe, se eu ajudar muito próximo, Deus vai vir em meu favor. Nada disso, irmãos. Nada contra a ajuda ao próximo, mas não que isso vai ser o meio para encontrar Deus. Isso vai ser o resultado de um encontro, o que é bem diferente. E então Cristo falou, você precisa romper com esses valores. Você precisa parar de colocar a confiança em si. Porque quer seja pelo sofrimento, quer seja pelas boas obras, a salvação está em você. Um método criado por você, um esforço pessoal seu. E, na verdade, não tem nada mais humilhante do que o Evangelho da Graça. Porque ele te coloca completamente de escanteio no processo de salvação. Você não é nada para fazer algo para merecer Deus. Ele te salva porque quer, sem você merecer coisa alguma. Então o que Cristo está falando é, rompa com esses conceitos. E ele vai contar 2 historinhas muito resumidas e muito claras sobre isso. E a primeira mini parábola é sobre o remendo novo em roupa velha. Não queira trazer o Evangelho da Graça para ser somente um remendo. Não queira pegar o seu sistema de vida e, quem sabe, adocicá-lo com o Evangelho. Não faça com que a mensagem do Evangelho seja aquilo de um dia por semana, alguma coisa para atingir tão somente a sua esfera do social. Vou para a igreja porque lá estão os meus amigos e eu encontro gente interessante e os meus filhos são criados de uma maneira melhor. Vou para a igreja porque os meus filhos vão ter lá boas influências. Você não está querendo um Evangelho, você está querendo um remendo. O Evangelho tem que ser muito mais do que um pedacinho de coisa boa num trapo que você veste. Você tem que estar disposto a abrir mão de tudo para se revestir desse novo Evangelho. Tudo que você é, tudo que você tem, precisa estar revestido do Evangelho. E não um remendo. Na verdade, isso só vai piorar a situação. Você vai passar muita vergonha se você fizer isso. Pega um trapo, uma roupa bem velha, e remenda com um pedaço de costura bem nova. Todo lugar em volta da costura vai ceder e você vai passar muita vergonha. E, na verdade, ouso dizer, assim, muitos amiguinhos do Evangelho, simpatizantes do Evangelho, pessoas que vêm à igreja paulatinamente, mas nada acontece na sua vida, muitos assim se sentem.
muitas vezes envergonhados. Você, igreja, eu nunca podia pensar que você era alguém que fosse à igreja. O que você é? Um tipo de um agente secreto? Alguma coisa assim? Bem, e a segunda historinha, e termino por aqui, Jesus fala sobre vinho novo em odre velho. O vinho novo ele ainda precisa ser fermentado, ele exala muitos gases ainda, na verdade ele gera ali ele exala de fato determinados gases, que se você colocar aquilo num odre velho, ele vai se romper, porque ele já laceou tudo que podia lacear. O odre era uma espécie de um cantil de vinho. Então colocava-se ali o vinho naquele odre de couro, e com o tempo o couro ia cedendo, porque é normal o couro ceder. Mas se o odre fosse velho, ele não tinha mais essa propriedade. Você vai botar o vinho lá dentro, e você vai estragar o odre, e você vai estragar o vinho. Vai tudo se perder. Novamente reforçando a ideia, você quer o vinho novo do Evangelho de Cristo? Ou você quer continuar confiando em si mesmo e nos seus métodos para se aproximar de Deus? Se você quer de fato o Evangelho da graça, odre novo para isso. Um novo coração, uma nova vida, uma nova disposição. Abra a mão do resto. Abra a mão do resto. E quando eu digo de resto, irmãos, eu vou falar de coisas aqui tão ridículas, mas que às vezes ocupam lá um lugarzinho no nosso coração. Abra a mão dos seus cristais de pirâmides. Abra a mão do elefante virado com o traseiro para a porta. Abra a mão de ler o horóscopo. Eu não acredito, é só curiosidade. Abra a mão nas suas interpretações do Evangelho. Confia somente no que está escrito na palavra. Somente Cristo. Um dos lemas da reforma mais impressionantes foi esse. Somente Cristo. Se você quiser um exemplo interessante de vinho novo em odre velho, ou então de remendo, o próprio Lutero. O que ele quis no começo era justamente fazer isso, botar remendo, vinho novo em odre velho. E chegou uma hora que ele percebeu que isso não foi possível. Estava muito estragado, estava muito deteriorizada a igreja, precisava de alguma coisa nova. E assim ele fez. Nós precisamos romper com todo o nosso orgulho, que representa a confiança em nós mesmos e no que nós podemos fazer para sermos salvos. Não podemos fazer nada. Que Deus nos dê essa humildade, irmãos. Humildade de perceber que para eu ser de fato feliz, para que a alegria seja como eu vá definir minha vida, que isso signifique total dependência de Cristo. Despir-se para vestir-se. Despir-se do eu e revestir-me de Cristo e da roupa imaculada que Ele fabricou para mim, morrendo na cruz em meu lugar. Aquele que foi para a festa, lembra do Mateus 22, que o pastor Ediano leu agora há pouco? Aquele que foi para a festa com a roupa errada, foi expulso e sofreu. Você que foi convidado para uma festa, você foi chamado. Os escolhidos de fato sabem se vestir de maneira apropriada. Só esses conseguem entender toda a alegria que envolve a comunhão com o Cordeiro, de ser noivo dele, de partilhar da sua presença. Vamos viver isso intensamente, para que o que nos defina também não seja nenhum outro anão, a não ser o feliz. Que Deus abençoe.